Salve, galera! Dando continuidade ao conteúdo Cálculos Químicos e Estudo das Fórmulas, chegamos no ponto agora de extrema importância. É o momento que nós vamos validar e treinar tudo que vocês aprenderam nos tópicos anteriores com o tio Elan. Bom, observe a musiquinha. Hilari, lari, lari, oh, 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 hilari, lari, oh, 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 hilari, lari, lari, oh, 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 é a regra de 3 que vai dando seu alô. Nós vamos montar uma regra de 3. Ela é composta de 4 partes. Parararararã. 4 partes. 2 em cima, 2 embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. As de cima vem do resumão. Já já eu vou te explicar esse resumão fantástico. As de baixo da questão. Hilari, lari, lari, oh, 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 hilari, lari, oh, 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 hilari, lari, lari, oh, 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 é a regra de 3 que vai dando seu alô. Ela é composta de 4 partes. Pararararara, 2 em cima, 2 embaixo. Pararararara. As de cima vem do resumão. As de baixo da questão. Hilari, lari, lari, oh, oh, oh. É nessa pegada que pra faculdade eu vou. Eu sei que você gostou. Só que melhor do que escutar tio Augusto cantar, porque eu sei que isso aí é fantástico, é você entender como você pode aplicar isso. E esse momento agora é o momento de eu vou realmente garantir o meu aprendizado nas transformações envolvendo as unidades de medida. Quais unidades de medida? Mol, moléculas, átomos, massa e volume, considerando o volume na CNTP, que é um volume fixo de 22,4 litros, como vocês aprenderam com tio Elan nas aulas anteriores. Bom, vamos junto comigo aqui agora. Ô Augusto, a primeira relação que eu vou fazer então é mol-massa, sim. Então, se você pegou a ideia, você vai fazer mol-massa, mol-molécula, mol-átomos, mol-volume, e depois você vai mexer com massa-mol e assim sucessivamente. Nós vamos fazer 8 aplicações aqui para que você saia desse momento e fale assim, não, eu entendi como funciona, agora eu vou pegar o material, o nosso módulo, e agora eu vou continuar a executar o que eu aprendi na aula. Vamos comigo, olha. Qual a massa em gramas de 10 mols de glicose? Atenção agora. Comece a responder as questões que envolvem transformações com 2 perguntinhas. O que eu tenho e o que eu quero? O que você tem? Você tem 10 mols de glicose. E o que você quer? Você quer a massa ocupada por esses 10 mols. E agora, como é que eu vou fazer isso? Observe o detalhe. O que você tem? Você tem 10 mols de glicose. Então, você vai chegar aqui e vai anotar, ó, 10 mols é o que eu... Deixa eu colocar na parte de baixo para ficar melhor. Olha, 10 mols é o que eu tenho. Então, tu vai escrever, ó, 10 mols é o que você tem. E o que você quer? Você quer a massa em gramas. Então, X gramas. Então, você já montou a parte de baixo. Que vem de onde? Da sua questão. E a parte de cima, gente, vem do resumão. Atenção agora como você vai usar o resumão. O resumão tem todas as variáveis. Porém, você só vai usar aquelas que a questão mexeu. Nesse caso, ela mexeu com massa e mexeu com mol. Então, você vai pegar o valor que referencia mol, que no caso é o que está de roxo,
o 1 e colocar na coluna do mol. Aqui, ó. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Se é mol em cima, é mol embaixo. Não pode esquecer disso. Dentro de uma mesma coluna, as unidades precisam ser as mesmas. Bom, mol, mol. E do outro lado, também vem do resumão. Só que a questão mexeu com mol e mexeu com massa. Qual é o valor que referencia massa? O mmg, que você aprendeu com o tio Elan, que é a massa molar. Bom, qual foi sua molécula da questão? Foi glicose. Então, quanto pesa o C na tabela periódica? 12. Quanto pesa o H? 1. E quanto pesa o O? 16. Você já aprendeu a calcular a massa molar. Basta multiplicar a quantidade de átomos pela massa dele. 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, 96. Somando tudo, dá 180. Quer dizer o quê? Que 1 mol de glicose pesa 180 gramas. A pergunta foi, qual a massa ocupada por 10 mols? Então ficou fácil. Se 1 mol pesa 180, 10 pesam quanto? X. Caiu na regra de 3. Essa musiquinha que eu cantei para vocês, Hilari Larie, ela é uma paródia da música da Xuxa. Agora, para finalizar a aula relacionada a essa musiquinha, basta você fazer o X da Xuxa. Multiplicação cruzada. Aí agora você gostou. Ou seja, 1 vezes x, x, 10 vezes 180, 1.800 gramas é a resposta da questão. Então, quantos gramas existem em 10 mols de glicose? 1.800 gramas. Nós fizemos agora a relação entre mol e massa. Vamos mais uma. Relação entre mol e moléculas. Observe bem. Quantas moléculas estão presentes em 6 mols de água? Então, vamos lá. Quais são os nomezinhos dos que estão de laranja aqui que a questão mexeu? Ela mexeu com mol e ela mexeu com moléculas. Então, você vai pegar o valor que referencia mol e igualar o valor que referencia molécula. Por quê? Porque a parte de cima vem do resumão. Então, você vai pegar Ctrl C, joga lá, ó, Ctrl V. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, qual foi a pergunta da questão? Quantas moléculas? Então, debaixo de moléculas, você coloca X. Ó, X moléculas. Bom, ele quer saber a quantidade de moléculas presentes em 6 mols de água. Então, o 6, lembra do A do cada um no seu quadrado? Mol debaixo de mol, molécula debaixo de molécula. Tá tudo ok? Tá. E agora, o X da Xuxa, multiplicação cruzada. 1 vezes X, X, 6 vezes 6, 36 vezes 10 a 23. Perceba que nós estamos trabalhando com uma notação científica. Consequentemente, é interessante você correr a vírgula para que esse número fique entre 1 e 10. Consequentemente, eu vou ter que correr uma casa para a esquerda, 3,6. Se eu diminuir o número em uma casa, eu vou aumentar a potência em uma. Então, vezes 10 elevado a 24, o que? A pergunta foi quantas moléculas, então você escreve aqui, ó, moléculas. Pronto. Essa é a resposta da questão 2. Você fez uma transformação entre mol e molécula. Vamos mais uma. Mol e átomos. Quantos átomos existem em 10 mols de NH3? NH3 é amônia. Bom, vamos lá. Quantos? Qual foi a pergunta? Quantos
átomos existem em mol. Átomos, mol, átomos, mol. Ctrl C, Ctrl V. Átomos, mol, ó. Ctrl C, Ctrl V. Joga aqui, ó. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 vezes atomicidade. Esse átomo que está aqui é atomicidade. Atomicidade é nada mais, nada menos do que a quantidade de átomos que tem na molécula. A nossa molécula foi NH3, foi amônia. Quantos átomos tem na amônia? Só de hidrogênio tem 3. Com nitrogênio, que tem 1, qual é o total de átomos que eu tenho aqui? 4. Então, esse 4 você vai jogar no lugar da atomicidade, ó. Então, qual é a atomicidade da amônia? 4. Se a pergunta fosse com relação à água, qual seria a atomicidade? 2 átomos de H com 1 átomo de O. Aí, no lugar do 4, você colocaria quanto? 3. Se fosse para a glicose, 6 de carbono com 6 de oxigênio, 12. Com mais 12 de hidrogênio, daria 24. Aí, no lugar da atomicidade, você colocaria quanto? 24. Mas a pergunta foi para a amônia. 4 é a quantidade de átomos presentes na molécula da amônia. Se essa questão perguntasse para você apenas átomos de hidrogênio na molécula da amônia, você colocaria 4 ainda ou você mudaria esse número? Então, se a pergunta fosse quantos átomos de hidrogênio tem usando a molécula da amônia, no lugar do 4, tu tinha que colocar quanto apenas? 3, porque a questão perguntou só átomos de hidrogênio. Como essa questão perguntou átomos e não especificou qual que ele queria, então ele quer átomos totais. Qual a atomicidade da amônia no total, então? 3 mais 1, 4. Bom, vamos lá então. A questão mexeu com átomos e a questão mexeu com mol. Por isso que você pegou o valor que referencia mol e igualou ao valor que referencia átomos. Lembra que do resumão, você só pega o que a questão está querendo. O resto não serve para nada. Quantos átomos? Então, você vai chegar aqui no lado de átomos e colocar X átomos, ó. Quantos átomos estão presentes em 10 mols? Mol debaixo de mol, átomo debaixo de átomo. X da Xuxa, multiplicação cruzada, 1 vezes X, X, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 10, 240. E repete o encosto. O encosto é a potência, ó. Deixa ele, ó. O Augusto, acabou a questão? Eu acho que não, né? Por que não acabou a questão? Porque nós estamos trabalhando com a notação científica. Esse número aqui tem que ficar entre 1 e 10. E agora, você vai correr quantas casas para ficar entre 1 e 10? 1, 2. Qual é o número e a resposta correta da questão? 2,4 ou 2,40, tanto faz, vezes 10. Se eu diminuir em 2 casas, eu faço o que com a potência? Eu aumento em 2. Aqui vai para quanto? 10 a 25. O que? Átomos, ó. Fechamos a relação entre mol e átomos. Agora perceba que o jeito de fazer é o mesmo. Basta você focar no seu resumão. Só pegue do resumão aquilo que realmente a questão está querendo. Vamos testar mais uma vez. Qual o volume ocupado em litros por 10 mols de oxigênio na CNTP? Lembra que você só pode aplicar 22,4 se estivermos tratando com estado gasoso e automaticamente nas condições normais de temperatura e pressão. Que é isso, Augusto? É quando a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm. Bom,
Se ele falou que está na CNTP, qualquer substância no estado gasoso vai ter o volume de 22,4 litros. Bom, a questão então mexeu com volume e a questão então mexeu com mol. Vai lá no seu resumão agora e busque volume e mol. Vou buscar volume e vou buscar mol. Eu vou pegar esse e vou igualar esse. E o resto, Augusto, não serve para nada. Então você vai chegar aqui e colocar, ó. 1 mol está para 22,4 litros. E 10 mols, porque foi a pergunta da questão, tem quantos litros X? Ado, cada um no seu quadrado. Mol, mol, litro, litro. Lindo e maravilhoso. Falta fazer o quê? O X da Xuxa, como você já aprendeu. 1 vezes X, X. 10 vezes 22,4, 224 litros. É a resposta da minha questão. Então, 10 mols de oxigênio na CNTP vai ocupar um volume de 224 litros. Esta foi a relação entre mol e volume. Vamos para mais uma relação. Mol e massa, ou massa e mol. Mais uma vez, foque no que a questão está perguntando. Quantos mols existem em 170 gramas? Opa! Mexeu com mol e mexeu com massa, porque gramas é unidade de massa. Vai pegar isso e igualar isso, ó. Você sabe que a regra de 3, a parte de cima, vem do resumão. Automaticamente basta você escrever. 1 mol está para o mmg. Bom, você já aprendeu que o mmg é a massa molar. E como é que se calcula a massa molar? Você vai até a tabela periódica e procura qual é o valor das massas do N e do H. 1 vezes 14 dá 14, mais 3 vezes 1 dá 3 e o total dá quanto? 17. Então, tu vai pegar o 17 e colocar no lugar do mm, ó. Então, aqui 17 gramas. Então, 1 mol tem 17 gramas. Só que a questão me perguntou quantos mols. Então, aqui tu escreve o quê? X mols, porque é mol debaixo de mol, ó. Existem em 170 gramas. Grama debaixo de grama, mol debaixo de mol. E o que é que você faz agora? A sua multiplicação cruzada ao X da Xuxa. Se você já está com um nível da matemática muito legal, é bom que você use a simplificação. Por quê? Observe que 180 e 17 dá para simplificar. Só que você fala para mim, Augusto, eu não sei muito simplificar não. Como é que eu faria normal? Eu vou lhe mostrar. 17 vezes x dá 17x. 170 vezes 1 dá 170. Terminando sua questão, x é igual 170 dividido por 17, que vai dar quanto? 10. 10 o quê? Mols. Ô Augusto, mas você tem como me explicar simplificando? Claro, vamos lá? O 17 e o 170, eu consigo dividir os dois números por um número em comum. Se eu dividir 17 por 17, dá 1. Se eu dividir 170 por 17, dá 10. Então, na simplificação, 1 em cima, 10 embaixo. Observe como facilitou. X vezes 1, x. 10 vezes 1, 10. A resposta é a mesma, porém você fez muito mais rápido. E nos processos seletivos, quanto mais rápido você consegue executar, melhor para você. Lembre disso. Mais uma questão. Massa e molécula é a relação que a gente vai mexer agora. Quantas moléculas existem em 320 gramas de O2? Observe que já está ficando mais fácil para você.
Eu vou pegar na questão, Augusto, então, o que ela mexeu. É isso? Esse é o primeiro passo. Mexeu com molécula e mexeu com massa. Você vem aqui e procura, ó. Qual é o valor que mexe com molécula? 6 vezes 10 a 23. Aí você anota, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Qual é o valor que mexe com massa? MMG. Aí você escreve aqui, ó. MMG. Beleza. Agora vai para a questão, porque a parte de cima é do resumão, você já mexeu. E a de baixo vem da questão. Um é o que você tem, a outra é o que você quer. Quantas moléculas existem? Então, isso é o que eu quero. Lembra do cada um no seu quadrado. Então, quantas moléculas? Então, debaixo de moléculas, X para ela, ó, porque é o que ele quer. Quantas moléculas existem em 320 gramas de O2? Então, quer dizer que você vai colocar 320 gramas aqui. Atenção agora. Vamos lá para não confundir. Molécula, molécula, grama, grama. Tudo ok. Preste bem atenção. Tá faltando você colocar a massa molar. Qual foi a molécula da questão? Não foi o oxigênio, que é o O2? Consequentemente, vai na tabela periódica e procura. Quanto pesa o O na tabela periódica? 16. Quer dizer que a massa molar aqui vai ser quanto? 2 vezes 16 dá quanto? 32. Essa é a massa molar. Então, peraí, Augusto. Grama, grama, molécula, molécula. Tá tudo bonitinho. O que eu faço agora? X da Xuxa. Regra de 3. Aí você esperta, já percebeu. Falou, ô Augusto, eu achei que simplificando era melhor. Observa aqui o que aconteceu. Se você dividir esse número por 32, dá quanto? 1. Se você dividir esse número por 32, dá quanto? 10. Olha que massa. Agora, 1 vezes x, x. 10 vezes 6, 60. E repete o encosto, ó. Ô Augusto, mas você disse que a notação científica tem que ficar entre 1 e 10. Esse número aqui eu vou ter que mexer? Vai. Você vai precisar correr quantas vírgulas para a esquerda? Uma. Vai ficar o que então? 6 vezes 10 elevado a 23? Não, Augusto. Se você diminuir uma casa, você aumenta 1 da potência. Então, 23 vai para quanto? 24. O que? X moléculas. Então, 24 moléculas. Essa é a resposta da sua questão. Então, quantas moléculas existem em 320 gramas de O2? 6 vezes 10 a 24 moléculas. Resposta final da questão. Mais uma. Quantos átomos existem em 200 gramas de H2? Oh, Augusto, tô pegando. Quantos átomos? Eu vou lá no meu resumão e pego átomos, é isso? Venha pra cá. 6 vezes 10 a 23 vezes atomicidade. Atomicidade. Isso é o de átomos. Só que ele mexeu com massa também. Massa é MMG. Venha pra cá. Rapaz. Mamão com açúcar. Amassado e dado de colherzinha, brother. Quantos átomos? Então, quantos átomos? Eu não sei. Então, X átomos. X átomos. Existem em 200 gramas. Grama, grama. Átomo, átomo. Cada um no seu quadrado. Tá perfeito. Agora, peraí. Mexeu com massa, eu vou ter que calcular a massa molar. Na tabela periódica, o hidrogênio pesa 1. 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que aqui tem 2 gramas. Augusto, simplifica. Eu sei que você já está coçando a mãozinha para simplificar. E vários processos seletivos permitem você simplificar. Olha que massa. 202. 2 dividido por 2, 1. 200 dividido por 2 dá 100. Olha que massa. 1 vezes x, regrinha de 3, multiplicação cruzada, ó, x da Xuxa. 1 vezes x,
X. Olha que massa, X. Agora atenção. Você já colocou qual é a atomicidade aqui? Não, mas você já aprendeu. Quantos átomos tem no H2? Qual a atomicidade do H2? 2. Então, tu vai chegar aqui no lugar do nome atomicidade e colocar o quê? 2, porque no H2 tem 2 átomos. Ah, moço, peraí, então. 2 vezes 6, 12. Lembra que você não mexe no encosto, não. Deixa o encosto quieto. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 100, 1.200. 1.200. E repete o encosto. Olha que legal. Peraí, Augusto, mas não acabou não, velho. Tu aprendeu, eu aprendi já, que se é notação científica, esse número aqui tem que ficar entre 1 e 10. Então eu vou ter que correr vírgula. Isso é automaticamente uma casa, 2 casas, 3 casas. Você vai ter que correr 3 casas para a esquerda. Se você correu 3 casas para a esquerda, o número 1.200 virou que número? 1,2. Se você diminuiu 3 casas o número, você faz o que com a potência? Aumenta. Em quantas unidades? 3. Automaticamente o 23 vai para quanto? 26 átomos. É sua resposta final. Tá pegando, eu sei que você tá pegando. Atenção. Último bloco para ver se você mata de vez esse assunto. Para ele deixar de ser um problema para você. Qual o volume em litros presentes em 480 gramas de O3? Ah, Augusto, volume 480. Então quer dizer que eu vou mexer com massa e com volume? Claro. E o que você vai fazer agora? Pegar o valor da massa, que é o mg, e igualar o valor de volume, 22,4 litros. Isso é do seu resumão. E as de baixo da questão. E as de cima do resumão. E as de baixo da questão. 480. Pega o 480 e joga aqui. E o X aqui é o quê? Qual o volume em litros? X litros. Acabou? Acabou não. Mexeu com massa, então mexeu com massa molar. Quanto pesa o O na tabela periódica? 16. 3 vezes 16. 48. Então você vai chegar no lugar do MM aqui e colocar 48. Calma! Você já está coçando, eu enxerguei, Augusto. 48, 480, eu posso? Pode. Você pode simplificar. 48 por 48 dá 1. 480 por 48 dá 10. 1 vezes x, na x da Xuxa. 1 vezes x, x. 10 vezes 22,4, 224 litros. É a resposta da sua questão. O que vocês acabaram de ver aqui agora? Uma aula onde nós estruturamos todas as relações que vocês precisam. Não esqueçam, tudo está em cima do resumão. Montagem da regra de 3, X da Xuxa e mamão com açúcar amassado e dado de colher. Um beijo grande para vocês e até nossa próxima aula. Valeu!